Fala, meus queridos, que honra estar falando aqui com vocês novamente. Marco Oliveira, aqui do canal Cabana Loteadora, e estou passando aqui para falar com vocês sobre um assunto que é muito recorrente nos loteamentos, que é a galeria de água pluvial. Antes disso, queria reforçar o convite para todo mundo que está assistindo esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana a gente posta conteúdo novo e totalmente gratuito. Tenho certeza que alguma coisinha você vai conseguir pegar que vai te beneficiar, vai te ajudar na tua obra. E já clica no sininho também, porque todo conteúdo novo que chegar você vai receber em primeira mão. Então hoje nós vamos falar sobre galeria de água pluvial. Todo loteamento tem que ter chacreamento, loteamento, tem que ter. Marco, mas o que é a galeria de água pluvial? É a forma que você vai tirar a água de chuva do teu loteamento. A forma como você vai escoar essa água de chuva. Essa galeria, ela é feita com tubulação de concreto. Mas qual a medida? Bom, as medidas mais usadas são de 300 milímetros, que é o tubo que a gente chama de 30, de 400, de 600 e de 800. Então, popularmente a gente fala, é tubo de 30, é tubo de 40, é tubo de 60, é tubo de 80. Então, o que usa mais, Marco? Depende. Tem gente que acha que a minha área lá é totalmente plana. Ele acha que está abafando, que é vantagem. Não é. Óbvio, cara, se ela for muito quebrada, também é ruim. Mas se ela tiver uma declividade, te ajuda nessa rede, nessa galeria. Por quê? Porque quanto mais plano for a área, maior tem que ser o diâmetro do tubo que você vai usar, porque é natural. Quanto mais plano, mais tempo a água demora para escoar, mais lentamente. Então tem que ser um tubo mais grosso. Tubo mais grosso, mais caro. Tubo mais caro, aumenta o custo do loteamento. Então, se for, imaginemos que é um loteamento com uma pequena declividade, mas que tenha declividade. O mais usual é, no meio da rede, a gente usar o tubo de 60, que eu acho que é uma espessura boa, você não vai ter problema. Mas e o tubo de 30? Quando que eu uso? O tubo de 30 você vai usar para fazer os ramais das bocas de lobo, dos bueiros, que não precisa ser tão grosso. Por quê? Porque a extensão entre a boca de lobo e a rede do meio da rua é muito pequena. Então pode ser o tubo de 30, ele satisfaz tranquilamente. Se você quiser colocar o tubo de 40, beleza. Mas o pessoal coloca bastante o tubo de 30. O que você coloca no teu loteamento, Marco? Depende. Às vezes eu coloco de 30, às vezes eu coloco de 40. Vai depender, cada caso é um caso. E da mesma forma é a rede. Se for um pedacinho só, que tiver uma declividade boa, até aquela rede que passa no meio da rua, você pode fazer com um tubo de 40, se for um espaço curto e a declividade for boa. Mas quanto que você usa o tubo de 80 então, Marco? Bom, tubo de 80 já passa a ser mais complicado, porque o tubo de 30, o tubo de 40 e o de 60, ele não é aramado, ou seja, faz uma forma e enche de concreto, tá pronto. O tubo de 80, como ele é muito grosso, vamos dizer assim, então tem que fazer uma malha de ferro, colocar dentro da forma e encher, o que encarece muito. Quando que você vai usar o tubo de 80? Você vai usar naquelas hipóteses que você pega que a tua rede inteira do loteamento cai numa rua só, e essa rua escoa para o ponto de saída. Então, essa rede que vai receber toda a água do loteamento, naturalmente ela tem que ser com um tubo mais grosso. Então a gente usa o tubo de 80. Por quê? Para ter mais segurança. Mas dá para fazer com o tubo de 60? Até dá, mas eu aconselho fazer com o tubo de 80 para você não ter trabalho.
Então o tubo de 80 ele não é tão utilizado no meio do loteamento, mas em casos específicos. Ah, Marco, mas no chacreamento eu preciso também fazer a rede de galeria pluvial? Também precisa, é um loteamento normal. Ah, mas essa rede eu tenho que fazer em 100% das ruas do loteamento? Sim, praticamente 100%. E detalhe, de 50 em 50 metros, você tem que colocar uma boca de lobo de cada lado. E nas esquinas também, aí dependendo do caso, dependendo da esquina, tem até 6 bocas de lobo, 8 bocas de lobo ali espalhado. Aí o teu engenheiro que vai olhar qual que é a melhor posição para captar essa água, para tirar a água da rua e jogar na galeria. Ah, mas onde que eu jogo essa água? Bom, o loteamento, ele sempre tem um pequeno declive. A água vai ter que escoar para mim. Ou vai cair numa restinga, ou vai cair no rio, ou vai cair numa rede que já existe. Aí cada caso é um caso. O importante é que essa rede de água pluvial, ela é de suma importância para não ficar água no teu loteamento, não ficar água nas esquinas, onde tem um encontro de 2, 3 ruas, para não ficar aquela praça de água ali. Então tem que ter as bocas de lobos bem posicionadas. Marco, mas você tá falando em boca de lobo, essas coisas, quais são os nomes técnicos que usa para essa rede de água pluvial? Bom, o que você precisa saber, e diga-se de passagem, eu estou falando para leigo, tá? Então, os engenheiros que eu peço licença para os engenheiros, peço licença para o pessoal que está acostumado com loteamento. Esse vídeo eu estou falando de uma forma simples para quem está começando agora, para quem nunca mexeu, para quem está entrando nesse meio, esse tipo de coisa, para ir se familiarizando, mas não estou querendo ensinar ninguém, tá? Então, peço licença para esse pessoal que já sabe. Bom, a galeria de água pluvial, que é a rede que capta a água da chuva e tira do teu loteamento, tem a questão dos tubos, que eu já te falei. Os tubos mais usados é o tubo de 30, tubo de 40, de 60 e de 80, os mais usados, exceto casos específicos, que aí a gente não vai tratar aqui. Outro nome que você precisa se habituar é o posto de visita. O que é o posto de visita? Imagine uma rua. Você está vindo com a tubulação no meio da rua. E deu 50 metros, ou deu numa esquina, você vai ter que colocar uma boca de lobo de cada lado, vai? Então, você está vindo com a rede, você precisa fazer um galho, um ramal para cada boca de lobo, que é o tubo de 30, você lembra? Você está vindo com uma tubulação de 60, está passando no meio da rua. Uma boca de lobo de cada lado. Essa ligação da boca de lobo até na tua rede principal, como é que você faz essa junção desses tubos? Você vai fazer uma caixa ali. Então, você vai interromper a tua rede que vem, vai fazer a caixa e vai continuar ela. E os dois ramais vão desembocar na caixa. Vai fazer uma caixa, vai colocar uma tampa. Essa tampa, ela tem um furo em cima, exatamente no diâmetro. Eu uso muito de um tubo de 60. Por quê? Você vai fazer a caixa e você vai colocar um tubo de 60 de pé, e você vai chegar à terra ali. É aonde você vê nesses loteamentos que estão sendo feitos. Você olha na rua, você vê aquelas pontas de tubo no meio da rua. Aquilo, ela tem um posto de visita que a gente chama, que é a caixa que está escondida. Então, aí você faz a terraplanagem, você deixa a ponta do tubo, faz a compactação, tudo. Aí quando a rua estiver mais ou menos no nível, você vai serrar aquele tubo, você vai serrar o tubo e você vai chumbar um tampão de ferro fundido ali. Você já compra pronto a armação e já tem a tampa, você já põe ali. Ah, Marco, mas eu já vi alguns, principalmente chacreamento, onde é piso
intertravado, a gente fala, que é o bloquete sextavado, esse tipo de coisa, eu já vi tampa de concreto, também pode. Mas o mais usual, na cidade, as prefeituras não aprovam a tampa de concreto, porque a tampa de concreto pode quebrar, de acordo com o fluxo de caminhão pesado, esse tipo de coisa. A tampa de ferro fundido, não. Já no chacreamento, que é geralmente um condomínio fechado, já é mais exclusivo, particular, já não tem tanto fluxo de caminhão pesado. Então, por isso que as prefeituras aprovam com a tampa de concreto. Então, essa junção das bocas de lobo com a rede principal chama poço de visita. Poço de visita. A abreviatura, às vezes você olha em algum projeto, tá PV. Essa rua tem quantos PV? Porque a gente não fica falando poço de visita. A gente está acostumado a falar PV. Beleza. Marco, mas como que chama o bueiro? Você pode chamar de bueiro, que a gente chama normalmente bueiro, e esse bueiro, ele tem de 3 espécies. Eu vou falar um pouco de bueiro aqui para vocês. Tem um que você tem o meio-fio da rua, e faz o bueiro para dentro da rua. Você faz a caixa do bueiro, o tubo vem embaixo ali, você faz a caixa do bueiro e coloca uma grade de ferro no meio da rua. Esse, como a gente diz comumente, esse bebe muita água. Isso é perfeito. Porque toda a água que vem ali na sarjeta, ela cai direto ali. Então, imagine um bueiro aí de 80 por 50, pega muita água. Só que ele não é tão bonito, não é tão estético, mas é funcional. Tem um outro que ele é feito, a caixa, ele é feito na calçada. Faz a caixa na calçada, o tubo vai, liga na caixa, e na guia, faz um corte na guia, e a água que vem entra naquele buraco lateral e cai no bueiro. Esteticamente, ele é o mais bonito, porque você não vê o bueiro na rua, o bueiro fica embutido. Então a água vem, quando ela chega ali no bueiro, tem um corte na guia, a água cai ali. A caixa é feita na calçada, com uma tampa de concreto, aí a terra certinha você não vê nada. Esse é o que bebe menos água. Porque principalmente se a rua tiver mais caída, porque a água corre muito depressa. Então não faz a curva ali do jeito que deveria ser feito. Já tem um outro que é um misto. Ele fica metade na rua e metade na calçada. Então, quando você vai fazer a caixa do bueiro, você faz ela no meio da guia, metade para dentro da rua e metade para dentro da calçada. Então, a metade que está na calçada, você faz uma lajinha de cimento, depois aterrou a calçada, beleza. A metade que fica para dentro da rua, ou você pode colocar uma grade de ferro, ou você pode comprar esse bueiro pronto, pré-moldado. Essas empresas que mexem com tubo, com pré-moldado, tem. Então, a parte que vai no meio da rua já tem uma grade de concreto, que já encaixa certinho. Então, essa foi a solução que eles acharam, um meio termo, para não ficar aquele bueirão na rua feio e para não ficar totalmente escondido, mas que não surte muito efeito. Então fizeram esse misto. Então esse bebe uma quantidade de água considerável. Então eu costumo fazer desse jeito. Marco, mas e quando as ruas são calçadas? Ou com paralelepípedo, ou com bloquete sextavado, tem necessidade de fazer a galeria 100% do loteamento? Nesse caso, não. Você vai fazer só nos pontos principais que você acha que vai ter muito fluxo de água. Por quê? Porque esse tipo de piso, ele já foi desenvolvido para ter uma infiltração da água.
diferente do asfalto, da pavimentação asfáltica. Muita água não tem onde ir, a água vai bater e vai correr. No piso intertravado não, ela bate e vai infiltrando, só o excesso dela que vai correr. Então, nesse tipo de caso, a tua rede de água pluvial pode ser estudada em pontos específicos, porque não vai adiantar nada você fazer de 50 metros um bueiro, se ele não vai ter utilidade, não vai correr enxurrada ali. Então, no caso do piso intertravado, a rede de água pluvial é um pouco mais simples, Já no caso do loteamento, principalmente o loteamento da cidade, que é feito com pavimentação asfáltica, 100% do loteamento tem que ter rede pluvial, não você vai ter problema. 50 metros o bueiro, a gente vê, por exemplo, eu vejo na minha cidade aqui, a parte antiga, quase não tem bueiro, quase não tem boca de lobo. Boca de lobo é também um nome que pode ser usado para bueiro, tá? Então é bueiro ou boca de lobo. Então na parte antiga das cidades, não só da minha, você pode observar na tua cidade, o pessoal não se importava com bueiro, fazia só lá na esquina. Então é onde quando dá aquele chuvão, que as pancas d'água, como a gente fala aqui, que as pancas d'água, aí corre aquele enxurradão, chega lá no bueiro, o bueiro pode ser no meio da rua, ele não dá conta de beber tanta água, vai pular o bueiro e vai virar aquela bagunça. Então, eu aconselho muito cuidado, muito capricho na tua galeria de água pluvial. É uma parte que não é tão cara no empreendimento. Eu até falo, eu classifico ela em terceiro lugar. Primeiro lugar, pavimentação. Então, quando a gente fala de pavimentação ou calçamento, não está incluindo a rede, não está incluindo essa galeria, é fora. Então, pavimentação é a primeira. A segunda, a eletrificação. A eletrificação também é pesada. E a terceira, eu coloco a galeria de água pluvial. Porque se você quiser fazer uma galeria bem feita, esse trabalho bem feito começa desde a mão de obra. Na perfuração da vala com a retro, no nivelamento do fundo com a vala, na compactação com aquele sapinho que a gente fala, né? O compactador manual, o fundo da vala. Quando você vai descer os tubos, o emboque ali do tubo ali tem que ser bem chumbadinho com massa de cimento ali, para quê? Para não ter infiltração de água ali e a água vai caindo, mesmo o tubo cede e reflete lá em cima na rua. Então tem que ser no capricho. Chega uma terra no tubo, quando você faz uma camada em cima do tubo, vem com o sapinho, soca a beirada, vai chegando e vai socando. Isso vai te evitar problema. Então isso tudo tem um custo, só que é um custo que compensa, para você não ter problema depois. Outra coisa, material de qualidade. Compra tubo de empresas que não interessa o tamanho da empresa, interessa o capricho. Porque às vezes o tubo vem com a boca torta, já aconteceu comigo. Comprei uma carga de tubo e ele veio com a boca um pouquinho torta. Então quando você vai encaixar ali no outro tubo, fica ruim de encaixar, sabe? Porque aquela boca torta, às vezes, fica ruim, muito ruim de trabalhar. Então compra um tubo de qualidade, contrata um pessoal, uma mão de obra especializada, tipo assim, pessoas que já têm costume de fazer isso. Isso vai otimizar o trabalho, vai ficar bom e vai te evitar dor de cabeça. Então, às vezes não sempre, né, o barato sai caro. Não vai atrás do barato, não. Não vai atrás daquela equipe que faz baratinho. Rapaz, não consegue fazer. Porque a galeria é um serviço bruto, serviço pesado. O maquinista tem que ser bom. Porque o maquinista que está operando a retro, ele não vai só furar o buraco, ele vai descer o tubo ali. Então, se ele for um cara que sabe fazer, o serviço vai render.
vai bater no tubo ali e tal. Outra coisa que é muito importante, o tubo, ele tem dois tipos de encaixe. Ele tem um encaixe macho e fêmea, quando você pega o tubo, você vê o tubo é lisinho. Então na pontinha dele, tem um pequeno encaixezinho que encaixa só na pontinha do outro. Esse não é bom para loteamento. Esse é bom para calçamento de poço, de cisterna. Por quê? Aí você desce o tubo certinho, desce o outro, ele tem as paredes lisas. Aquele pequeno encaixe já é o suficiente, porque o tubo está de pé, então a força é para baixo. No nosso caso, o tubo é lateral, então tem que ser o tubo ponta e bolsa, que a gente fala. Por quê? Ele tem uma ponta e aonde ele encaixa no outro tubo, o outro tubo ele tem uma auréola que encaixa ali. Já o tubo macho e fêmea, ele não tem essa auréola, ele tem uma pequena saliência. Então, para loteamento, o tubo ideal para você não ter problema é o tubo ponta e bolsa, porque o encaixe é maior. Mesmo que a rede dá uma pequena movimentadinha, ainda tem muita parede ali na junção. Já no macho e fêmea não, que é só um frizinho. Ele funciona para coisa que você vai colocar de pé, porque o peso é só para baixo, então não vai ter problema. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês. Não estou querendo ensinar ninguém, estou querendo passar a experiência que eu tenho, a experiência que eu tive quando eu comecei. Apanhei, aprendi. Ah, Marcos, não apanha mais? Apanho, a gente vai morrer apanhando, aprendendo. Só que vamos errar o menos possível. Eu costumo falar o seguinte: se você tiver que errar, erre rápido e erre barato. Erre rápido e erre barato. Se tiver que errar, já erra de uma vez, mas erra barato. Porque quanto mais tempo você gastar para errar, mais caro vai ficar. Gente, espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus.